Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Cauê Alves de Souza e venho aqui apresentar a minha questão que foi passada para mim na lista de lógica para a computação. Bom, primeiro a gente tem aqui a questão, que no caso ele fala que tem 5 analistas de dados que estão sentados lado a lado, da esquerda para a direita, em uma sala de projetos. Cada analista trabalha com uma ferramenta de análise, possui uma especialização, prefere um tipo de base de dados, tem uma certificação, uma idade, uma metodologia de trabalho distintos. Com base nas dicas abaixo, descubra todas as informações de cada analista. Para cada analista, existe exatamente uma opção de cada conjunto. Eu tenho aqui o nome dos meus analistas, as ferramentas que eles utilizam, exatamente uma ferramenta, cada um utiliza apenas uma ferramenta dessa. Especialização é a mesma coisa, cada um é especializado em apenas uma. A base de dados, que é apenas uma para cada. Certificação, que também é apenas uma para cada. Idade, que é apenas uma para cada um possui apenas uma dessas idades. E metodologia, que cada um possui apenas uma metodologia. A gente tem aqui os dados que foram dados para ficar mais fácil de fazer essa análise e ver quem está lado a lado um do outro. E por fim, ele pede para determinar a configuração completa dos cinco analistas. Bom, partindo aqui para a minha questão, eu fiz primeiramente o seguinte: eu fiz uma função na qual eu faço o que eu chamei de IMESQ, que no caso é imediatamente à esquerda o valor que vai receber, que no caso eu recebo duas variáveis e a minha lista, aqui eu recebi a variável x, minha variável y, e a minha lista que eu chamei de L, eu tenho que, utilizando o append, não importa o valor que esteja aqui, se eu tenho o caso onde eu tenho x e y um do lado do outro, então esse valor vai ser armazenado na minha lista. E eu dou continuidade até o fim da minha lista, que foi passado como parâmetro. Basicamente é isso que eu estou fazendo. Eu tenho um ao lado, na qual, novamente, vou receber dois valores dos variáveis x e y e a minha lista L. E eu vou utilizar a minha função, a insq, que eu criei, passando eles como parâmetros. E vou fazer a mesma coisa, só que invertendo o valor yx, para saber se ele vai estar à minha esquerda, x vai estar à minha esquerda de y, ou se y vai estar à esquerda do meu x dentro da minha lista. Basicamente é isso que ele faz. O à esquerda, ele vai definir se ele vai estar, tipo, se x vai estar ao lado de y, ou se y vai estar ao lado de x. Se vai estar um do lado do outro, tipo, se x vai estar aqui, ou se vai estar do outro lado. Eu tenho ao meu à esquerda, que no qual eu vou passar novamente x e y como parâmetro e a minha lista. Eu vou utilizar NTH1 para fazer índices, ou seja, eu vou pegar, eu vou chamar esse, eu vou chamar isso aqui de ID XX, vou pegar a minha lista e vou passar o índice, vou pegar o índice do meu x e atribuir a essa variável aqui. A mesma coisa para o meu y passado como parâmetro. Eu vou utilizar esse NTH1, onde eu vou criar uma variável que vai receber o índice do meu y a partir da minha lista. Nisso, eu faço uma verificação na qual o índice x tem que ser menor que o índice y. Se isso for verdade, quer dizer que o meu x vai estar à esquerda do meu y. E por fim, eu tenho um entre, no qual eu vou passar três valores de variáveis e a minha lista. No caso aqui, eu vou passar o a, o x e o b e a minha lista. E eu vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz na esquerda. Eu vou utilizar o NTH1, no qual eu vou pegar o elemento da minha lista. Eu vou criar a variável, no caso criar, na qual ele vai pegar o índice do A da minha lista. E dxx, que vai pegar o índice de x da minha lista. E db vai fazer a mesma coisa. E vou fazer a análise na qual eu quero que seja da seguinte forma. O idxa tem que ser menor que o idxb, que tem que ser menor que o idxb de novo, novamente, que tem que ser menor que o idx, idxb. No caso aqui eu estou fazendo uma filtragem, onde eu vou pegar um intervalo de tempo, se aqui é A e aqui é B, então o x tem que estar entre eles dois. E por fim, o mais simples de todos, que é o na ponta, na qual eu vou pegar um valor x e vou fazer uma checagem, basicamente, na qual vou ver se esse elemento x ele está alocado na esquerda da minha lista ou na direita da minha lista. Eu chamei aqui a forma de resolver como resolver solução, na qual a solução é a minha lista, na qual ele vai receber colunas e linhas, de acordo com o meu analista. No caso aqui eu só chamei de N1, F1, E1, B1, C1, I1 e M1, para se referir posteriormente a nome, ferramenta, especialização, base de dados, certificação, idade e metodologia.
No caso aqui eu chamei de N1, N2, N3, N4, N5, porque são 5 analistas e ficaria mais fácil de identificar. A primeira fase que eu fiz foi pegar os itens que já dão definições certeiras para a minha questão. Que no caso aqui eu tenho o J. O J ele fala a seguinte informação. A Aline é a analista mais jovem, ou seja, eu vou pegar de todos os casos possíveis dos meus analistas, eu vou pegar o caso onde a Aline, não importa a formação dela, não importa a especialização, não importa o banco, não importa o C que eu esqueci, o certificado, a certificação, não importa esses valores. Se ela tem 24 anos e também não importando a metodologia dela, se tem a Aline e tem 24 anos, então eu vou retornar essa linha da minha lista de solução. Minha lista chamada solução. A F vai fazer a mesma coisa, basicamente, no qual eu falo que Camila trabalha com engenharia de dados. Então, eu vou pegar o caso de analistas, onde Camila, não importa a ferramenta que ela utilize, se ela trabalha com engenharia de dados, então ela vai ser retornada na minha lista de solução. Isso tudo definido na minha lista para fazer uma filtragem, a grosso modo, na qual eu vou tirar possibilidades improváveis. O que eu quero dizer com isso? A minha J, por exemplo, ela fala, a Lene, ela é a mais jovem de todos. A menor idade que a gente tem é 24 anos. Logo, não faria sentido o meu programa retornar a Lene, a resolução. Não faria sentido ele retornar a Lene com 36 anos, por exemplo, que é o que foi dado aqui. Não faz sentido ela retornar a Lene com 36 anos, sendo que ela é a mais nova, que ela possui 24 anos, sendo que ela é mais jovem. A mesma coisa se repete para os outros. A Amy fala que Eduardo prefere base de dados temporal, então ele vai pegar a linha na qual o Eduardo, não importa os outros atributos dele. Se tem temporal aqui, base temporal, então ele vai me retornar essa solução. Mesma coisa para G, no caso a G ela pede o analista de 33 anos que utiliza Power BI, então não importa o nome da pessoa. Se trabalha com Power BI e tem 33 anos, então vai ser retornado, vai ser alocado depois retornado para a gente. E o na ponta. O na ponta ele quebra um pouquinho, porque ele não vai utilizar o member, ele não vai utilizar o valor que é verdadeiro naquela lista, na minha lista chamada de solução. O na ponta ele vai fazer o que eu expliquei anteriormente, que ele vai pegar um valor, que no caso ele vai filtrar isso aqui tudo do analista, aqui embaixo, vai pegar isso aqui tudo, e vai jogar dentro da minha função, utilizando é como se isso aqui fosse o valor que vai ser passado e a minha lista. Isso aqui se refere ao Cadê? Se refere ao X e o L e o solução se refere a essa lista. Ele vai ver se ele está na esquerda ou na direita. Se for verdade, ele vai retornar essa linha na qual esse analista que trabalha com Power BI e tem essa idade está na esquerda e na minha direita. A gente tem a B. No caso, a B ela falou, o analista mais velho está em uma das pontas. Eu vou utilizar a mesma coisa, eu vou pegar esse analista mais velho, que ele tem 36 anos, e jogar na minha função na ponta e retornar o valor certo. E a P, que no caso a P ela fala o analista que trabalha com Waterfall está em uma das pontas. Então eu vou definir. Ou vai ser esse daqui que vai estar na ponta esquerda ou na direita, ou esse vai estar na ponta esquerda ou na ponta direita. Eu estou dando acelerada porque eu já fiz duas vezes, eu não quero que passe do tempo que a gente vai estar passando já. Fase 2. A pista de posicionamentos rígidos. Eu dividi por fases que fica mais fácil de analisar. É igual eu falei. Eu vou primeiro definir os que são mais certezas, mais corretos, e já fazer uma filtragem muito grande para o sistema executar mais rápido, para não ter tanta demora de execução. Pois se eu deixasse essa parte aqui embaixo, por exemplo, deixasse aqui nessa parte 4 e alternasse, como aqui são incertezas, eu trabalho com intervalos, demoraria muito mais tempo para fazer a execução. Como aqui é valores mais certeiros, eu estou tirando as N fatoriais casos que dariam aqui dentro. Aqui eu faço uma filtragem, já diminuo drasticamente a filtragem e os possíveis casos para a resposta. Fase 2, eu faço as pistas de posicionamentos rígidos, que no caso eu vou pegar os que estão exatamente um ao lado do outro, colados um ao lado do outro. No caso a C, ela pede Bruno está exatamente à direita do analista que possui certificado Oracle, ou seja, eu estou pegando um analista que tem Oracle e está exatamente à esquerda do analista que possui o nome Bruno da minha lista solução. Ou seja, eu estou pegando uma variável
pegando a segunda variável e pegando a minha lista e jogando dentro da minha função, que no caso é o que ela pede. Ela pede uma variável x, uma variável y e a minha lista, consequentemente. Partindo para a próxima, eu tenho a D, que a D ela pede um analista que utiliza R e está exatamente à esquerda do analista que trabalha com Scrum, que é novamente analista que trabalha com R e se essa vírgula funciona como um I está, eu vou pegar o analista que trabalha com Scrum e jogar dentro da minha, utilizar a minha lista de solução, jogar aqui dentro da minha função e fazer a análise. Mesma coisa se repete para as outras, que no caso ele pede aqui o enunciado I, que ele pede analista que usa SQL, que está exatamente à direita da analista que utiliza a metodologia Learning, e N, que o analista com certificado IBM está exatamente à direita do analista com 30 anos. Basicamente a mesma coisa que as outras, só que mudando a forma de análise das linhas, das tuplas. A terceira fase ela pede a pista de vizinhança, que no caso é valores que são vizinhos, mas não necessariamente colados um no outro. Que no caso a letra E, ela fala que o analista que prefere base de dados em grafos está ao lado do analista especializado em visualização. No caso eu vou pegar o analista, que ele não importa os outros valores, ele tem grafos, e o analista que está em visualização. E vou jogar eles aqui dentro para saber se ele está um do lado do outro, ou do lado esquerdo, se esse daqui ou está ao lado esquerdo ou ao lado direito desse outro analista, utilizando a minha tabela função. A K, ela pede basicamente a mesma coisa, que é o analista que trabalha com Kanban está ao lado do analista que prefere base de dados colunar. A mesma coisa se repete para as outras. Então, para não ficar repetindo a mesma análise, eu vou deixar assim mesmo. E por fim, a fase 4, que ela vai pegar intervalos de valores. Vai pegar um ponto A, um ponto B e retornar o valor que está entre elas. No caso aqui eu chamei de entre. A L ela fala, o analista que utiliza Tableau está em algum lugar entre o analista de 24 anos e o que trabalha com BI nessa ordem. No caso ele pega analista que tem 24 anos e o analista que trabalha com Tableau e o analista que trabalha com BI. Deixa eu jogar tudo da minha função entre e utilizar a minha lista dentro da minha lista de solução. Basicamente isso que essa fase 4 vai fazer com os outros valores. No caso aqui ele vai fazer o entre e a esquerda. E por fim a fase 5 que ele vai fazer a permutação, ou seja, os que não foram certezas de serem utilizados aqui, os atributos que faltaram ser utilizados, dentro da minha permutação ele vai fazer todos os casos possíveis, analisando todas essas partes aqui e vai pegar o melhor caso que satisfaz todos ou a grande maioria no possível. Dando um run, eu tenho aqui como ficou a ordem. Primeiramente ficou a Aline, a mais à esquerda, Camila mais à direita, Eduardo no meio, Bruno mais à direita e o Diego na ponta direita. O que eu tenho aqui? Na minha primeira parte, no J, ele fala que a Ana ela é a mais nova, ou seja, a Aline, no caso, ela é a mais nova, ou seja, ela necessariamente tem que ter 24 anos, que é o que acontece aqui. A próxima, ela fala que a Camila, ela trabalha com engenharia de dados, que no caso é o que diz aqui também. Esses aqui estão os mais corretos a se fazer, então eles já são mais meio que garantidos. Outro caso aqui seria o C, que ele fala que a pessoa que trabalha com Oracle está exatamente à esquerda do Bruno. A pessoa que trabalha com Oracle é o Eduardo. E o Eduardo, se você for olhar da esquerda para a direita, tipo assim, esse mais à esquerda e esse mais à direita, o Eduardo está exatamente à esquerda do Bruno. A mesma coisa se repete para as outras. A mesma vista, a mesma análise se repete para as outras. Então é isso. É, eu não sei em quanto tempo demorei isso, provavelmente. Espero não tenha passado o tempo, então acho que é isso. Não tem muito mais o que explicar além disso. Acho que eu consegui passar tudo o que deveria ser passado. Então, até a próxima.